Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus, a todos desse grupo maravilhoso, desse grupo que vai conquistar o mundo para Jesus, aleluias. Esse grupo que vai ganhar muitas almas, que vai ganhar muitas pessoas para Cristo, que vai fazer grande obra em nome de Jesus. Eu creio, Deus está levantando um povo, uma geração que guiará esse povo a um avivamento, a algo novo, a algo mais poderoso nele, porque Ele é santo e Ele busca o povo que santifica, Ele busca o povo que clama, Ele busca o povo que ama Ele e que quer mais dele. Eu creio que em nome do Senhor Jesus, o meu Deus, pela sua grandeza, pelo seu amor, Ele nos santificará na sua verdade e nos guiará por toda a verdade. Em nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, eu creio que Ele fará grandes coisas em nosso meio. Queridos, acha pra mim, não tô achando. Queridos, foi bênção a aula de ontem, foi gostoso. Antônio Pedro procurou. Foi bênção a aula de ontem, foi muito legal, foi muito bom ter falado de Jesus, os sinais, a operação de milagres, o que Deus fez, foi muito bom. E paz, Paula. E é bem legal que muitos me ligaram e aconteceu algo que eu já esperava, porque já aconteceu comigo. Os filhos do Senhor que estão assistindo às aulas conosco, alguns deles sofrendo ataques espirituais. Eu esperava por isso. Eu já tinha certeza que isso ia acontecer. Porque quando eu me converti e comecei a buscar o Senhor, comecei a fazer a obra dele, foi na hora. Eu comecei a fazer a obra, vieram os ataques. E isso é normal. Todos nós, queridos, que achamos que nos movemos no mundo espiritual, Pai do céu, achamos que nos movemos nas dimensões espirituais, quando começamos a entrar nela de verdade, e as coisas começam a acontecer, a aparecer, aí sim, nós vamos compreender o que é o mundo espiritual, porque Satanás começa a enviar os seus demônios. Compartilha essa aqui que o Mateus fez. Satanás começa a enviar os seus demônios para nos paralisar. Alguns ministros do Senhor nessa noite, e já há alguns dias, desde que começamos, começou a sofrer ataques espirituais. Isso é normal, queridos. Isso é normal. Só escolhi esse no WhatsApp. Isso é normal, porque nós, sem as armaduras, sem estarmos prontos e sem conhecer, nós seremos atacados para tentar paralisar. Eu passei média de 30 e poucos dias sem dormir de noite quando comecei o meu ministério de libertação. 30 e poucos dias sem dormir de noite, saindo na porrada com o diabo, saindo na mão mesmo. Ele me arrastava, o pau quebrava. Ele queria que eu parasse, eu dobrava o joelho para orar, ele me empurrava e mandava eu parar porque estava incomodando. Eu ia dormir, ele pulava no meu pescoço. Eu, às vezes, ministrava na igreja, era aquela unção, aquele avivamento, pessoas libertas, demônios expulsos, pessoas curadas. Chegava em casa à noite, ele pulava e vinha para cima de mim. Certa feita ele apareceu em forma de caveira, arrastando uma capa como um couro, uns olhos parecendo aquelas uvas passa. E encostou assim face a face comigo e falou: "Você para". Eu falo: "Não paro, eu sirvo ao Deus vivo". Então é normal, mantenham firme, mantenham a fé, não se preocupe com ataques malignos. Se ele está atacando, se ele começou a se levantar nesse tempo, é porque está dando certo, é porque a unção é forte, está abalando o inferno, está mexendo com as minhas leis, está quebrando as leis do diabo.
e está levantando um exército forte. E isso é tão forte o que está acontecendo que muitas pessoas, o Senhor tem me falado, vão desistir do grupo. De tão forte que é, muitos terão medo. Porque tem muitas pessoas no nosso meio, bênção de Deus, homens de Deus, mas está acostumado com avivamento, soprar, cair, batismo do Espírito Santo. Ninguém quer a responsabilidade de entrar no mundo espiritual e fazer a obra de Deus. Amém, querido? Amém, Merlin Maia. Ninguém quer a responsabilidade de resgatar pessoas do inferno. Ninguém quer a responsabilidade de quebrar as prisões, os cativeiros do diabo. Ninguém quer a responsabilidade de sair na mão com o diabo. Entendeu? Porque é pesado, mas essa missão foi dada para mim e para você. Nós somos chamados, segundo o propósito de Deus, para fazermos a obra dele. Ser crente é bom, mas ser guerreiro é ainda melhor. Porque a minha vitória não é ser reconhecido para os homens. Eu não me preocupo em postar vídeos e me tornar conhecido. Eu me preocupo em os anjos me conhecerem, os demônios saberem quem eu sou. Não como os filhos de Cefas, os 5 filhos de Cefas, que tentou expulsar um demônio, não em nome de Paulo, aquele a quem servia Jesus, e apanhou. Paz, pastora Zilda. E apanhou daquele demônio porque realmente não andavam com Cristo, não eram conhecidos no mundo espiritual. Os demônios mesmo falou: Paulo eu sei quem é, Cristo eu conheço, mas e você, quem sois? Eu quero que quando eu chegar na frente do diabo ele já saber: cara, você me incomoda, eu tenho uma raiva de você, como eu ouço sempre. Eu tenho uma raiva de você, o meu problema com você é grande. Aguentem firme, guerreiros. Eu sei que esses dias dessa semana tem sido atribulado, tem sido pesado. Alguns têm sentido a cabeça pesada, dor de cabeça. Alguns, pode fazer, eu já respondo. Alguns têm sentido irritação. Outros têm tido insônia. Outros estão sendo atacados com sonhos, com pesadelos. Outros, a própria família é uma irritação, é guerra, é briga entre casal. Não se preocupem, mantenham firme, estejam firmes, vai passar. Vai passar, você está construindo, edificando, e quando se está construindo, se está edificando, a fundação antiga tem que ser arrancada, as raízes têm que ser expostas. E quando expomos as raízes, aí sim nós fundamentamos algo novo. Não tem como você reformar sem destruir primeiro, querido. Você tem que desconstruir aquilo que foi construído para reformar, para fazer a reforma completa. E toda reforma dói. É muito mais difícil você reformar algo que já existe do que construir algo novo. É muito mais pesado reformar o que existe do que construir algo novo. Então não se preocupem, Deus é conosco, amém? Vamos orar para começar a aula? Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é conosco e tem nos abençoado. Eu peço nesse momento que o Senhor ative a palavra de sabedoria e de conhecimento, o dom da fé, o dom de mestre. Meu Deus, envie seus anjos que ensinam nas recâmaras secretas, para poder nos guiar nessas aulas, para que os seus filhos, somente eles sejam edificados. Deus, nós queremos, Pai, não fazer para a glória nossa, não para a glória de homens, mas para a glória do Senhor, para que um exército seja forte, um exército nasça com poder, um exército nasça com autoridade. Não queremos ser pais de nada, nós queremos apenas ser filhos nesse momento, Senhor. Pedimos a sua bênção, a sua graça. Pedimos, Senhor, que a unção do Senhor se manifeste nessa noite com milagres, com prodígios e com maravilhas. E que o seu amor, Pai, reine em nosso coração. Pai, envie os anjos de Miguel para amarrar todo demônio nesse momento que quer impedir que a palavra chegue ao coração dos seus filhos. Todo espírito de opressão, todo espírito de desespero, todo espírito aprisionador, em nome do Senhor Jesus, anjos do Senhor, vai amarrando. Amarra agora e leva para o abismo. Todo combatente, todo comandante, comandado, vai amarrando e levando para o abismo. Meu Deus, envia também os anjos ministradores para ministrar essa palavra ao nosso coração, trazendo as bênçãos e as revelações do seu reino, para que nós sejamos vivificados e edificados para a sua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Começamos ontem a falar de cura, mas existe um ponto ainda sobre libertação que não foi relatado. A libertação pela palavra, ela existe? Sim. A palavra do Senhor no livro de João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas qual a libertação pela palavra? Do que a palavra me liberta?
A palavra ela me liberta do velho homem, do velho caráter, ela me liberta dos velhos hábitos, ela me liberta de diversas coisas. Ela liberta de demônios? Não. Por que não, pastor? Porque senão aparecia um encapetado na minha frente, eu ia ler a Bíblia para ele e ele ia ser liberto. Só que se eu ler a Bíblia para ele, Satanás vai falar assim: eu também conheço. Eu estava lá quando foi escrito, conheço de Gênesis a Apocalipse, sei todos os versículos. Não. A palavra ela tem a... Paz, pastor Antônio Pedro. A palavra ela tem a função dela como para edificação do corpo. Mas ela não te liberta de opressão maligna, ela não te liberta, ela até te liberta através de uma confissão dos pactos, ela te liberta das maldições, mas quando você fala ela de forma eficaz, com poder e com unção. Aquele que puder e querer me acompanhar, antes de eu falar da verdade, porque eu conhecereis a verdade vos libertará, não é só você conhecer a palavra, porque senão a Bíblia estaria errada. Provérbios, capítulo 4, versículo 32, capítulo 4, versículo 20. Quem puder e querer achar comigo aí, isso. Por que eu estou falando isso? Porque no meio da igreja do Senhor há mais espírito de confusão do que de edificação. Há mais apontadores e acusadores do que implantadores e edificadores. Há muito mais gente para destruir do que para construir. Provérbios capítulo 4, versículo 20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar dos seus olhos. Guarda-as no íntimo do seu coração, porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo. Ou seja, a palavra tem que ser achada, ela tem que ser revelada, ela tem que te achar, te encontrar. Você tem que achar a palavra, minerar, tem que ela se torne vida para você. Senão não adianta. Ela não pode ser uma palavra teológica, alegórica, figurativa. Ela não pode, ela tem que ser uma palavra que se torne vida em você. De modo que você vai falar e por meio da sua palavra ela se manifeste com poder. Ontem nós orando aqui falamos simples palavras e o Senhor operou milagres. Quem estava presente ontem viu. O Senhor operou milagres através de simples palavras. Um outro caráter da palavra que os irmãos teólogos não falam é que a palavra ela pode ser alegórica, figurativa e literária, mas eles não falam que João 6,63 diz na parte B, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Aí vem as palavras que eu vos disse, são Espírito e são vida. Então as palavras elas têm que ser Espírito e vida, ou caso contrário, a letra mata, o Espírito vivifica. Entendeu? Só a palavra ela é morta. Se eu vou num culto, numa igreja onde só tem palavra, eu vou sair oprimido, eu continuo oprimido, eu continuo enfermo, eu continuo com todos os problemas que eu entrei naquele lugar, eu não serei abençoado, eu não serei edificado, não serei vivificado. Mas por que, pastor, isso? Porque existem regras no reino. Por exemplo, quando nós falamos assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Ah, pastor, a palavra é a verdade, sim, mas há uma regra. Vamos lá, vamos começar primeiro no livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: porém, o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, Rei eterno, o seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Ou seja, primeiro no livro de Jeremias, Deus é a verdade. No livro de João, capítulo 14, no verso 6, 14 verso 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade. Então a segunda verdade absoluta bíblica é Jesus. No livro de João, capítulo 16, isso, no versículo 3, diz que o Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Mas quando vier o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará o que há de vir. Ele é o Espírito da verdade. É a terceira verdade absoluta bíblica. A primeira é Deus, a segunda é Jesus, a terceira é o Espírito Santo.
Mas e a palavra, pastor? Eu estou falando em ordem escatológica. A terceira e a quarta verdade é a palavra de Deus. João 17,17 diz: santifica-nos na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Ou seja, não só a palavra é a verdade, mas Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aí quem pairava sobre as águas era o poder. O Espírito é o poder. Daí veio a palavra, aí veio a verdade. E Deus disse: e haja luz. E aquele poder que pairava sobre as águas criou a luz. Ou seja, tudo é criado pelo Espírito, mediante a palavra. Tudo que nós falarmos mediante a palavra será gerado pelo Espírito. Então todo aquele que vier confrontar, vamos primeiro para as Escrituras Sagradas. Ela nos revela a verdade. Amém? Voltamos agora à aula de ontem. Glória a Deus. Ontem, querido, nós entramos em cura. Cura. E nós falamos de cura e suas diversas faces. Porque eu não sei os irmãos, mas eu por diversas vezes fui confrontado por religiosos. Eu orei por uma pessoa e ela foi tocada e começou a mover os ossos e fez malabarismo e tal. E o Senhor curou os ossos daquela pessoa. Mas eu fui muito confrontado por esse vídeo que foi postado. E muitos falaram assim: Jesus não fazia assim, Jesus só colocava um. Porque o que tem de técnico de futebol e semideuses que quer ensinar Jesus a trabalhar no meio evangélico, meu Deus, tem muito, tá cheio. E tentaram me ensinar como Jesus trabalhava. Falaram assim: Jesus não faz assim não, Jesus só põe a mão e acabou, sai a enfermidade, sai tudo. Aí eu quero trazer hoje a luz da palavra sobre a cura, para que nós entendamos que não há um método para curar. Por isso que a Bíblia, no livro de 1 Coríntios capítulo 12, a palavra diz que são dons de cura. E hoje, se Jesus estivesse curando, ele ia receber dos religiosos um processo, ele ia receber dos religiosos uma crucificação, ele ia ser preso, ele ia receber um monte de coisas religiosos, porque é muito difícil você confrontar os religiosos com as maneiras que Jesus trabalhou. O primeiro que eu destaquei aqui é a maneira mais simples, pelo toque. O livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 43 em diante, vem falar da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue há muito tempo, que ouviu falar de Jesus, Pai do Senhor, pastor Marcelo, e ela foi atrás do Senhor Jesus para receber a cura dela. E ela chegou ao Senhor Jesus, ela não pediu, ele não fez nada, ele não colocou a mão, ela simplesmente tocou nele, tocou na orla das suas vestes, e aquela mulher ela foi curada. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque ali Jesus estava fazendo a obra. Nós também, como pastores, como evangelistas, como ministros do Senhor, quando estamos numa igreja fazendo a obra, a unção está ativa. O pastor Marcelo testemunha lá na igreja dele, fizemos um seminário e naquele dia, no último dia desse seminário, eu falava, as pessoas arrepiavam. Inclusive eu acho que acontece isso algumas vezes, algumas pessoas só de ouvir a minha voz se arrepiam. Eu falava, as pessoas arrepiavam, porque a unção estava ativa, eu estava cheio do poder de Deus para poder fazer a obra. E naquele dia pessoas foram curadas, paralítico andou, houve muita manifestação de reino. Quando nós andamos fazendo a obra, a unção, ou seja, as armas celestiais, elas vêm para as nossas mãos, elas nos revestem, porque estamos com a armadura. E quando nós colocamos as armaduras, tudo que é do céu vem sobre nós para operar milagres. Jesus estava indo para onde? Para a casa de Jairo. Fazer o quê? Ressuscitar a filha dele. Ou seja, ele estava carregado de unção, carregado de poder. Quando nós estamos carregados de poder, você não precisa fazer muito. Ontem eu dei uma referência bem interessante. Muitas vezes nós que, como evangelistas, vamos aos hospitais visitar as pessoas. Eu vou chegar no hospital, no leito do hospital, o cidadão está lá, todo entrevado, em coma, e eu vou orar por anestesia espiritual. Como? Como? Não tem como. Não há como eu orar por anestesia espiritual com um cara que está lá todo entrevado, com um cara que está em coma. Não tem como.
eu chegar numa multidão de gente no hospital, ó, o Senhor mandou orar por você, meu Deus, anestesia agora. Não tem graça, não tem como. E o que eu devo fazer? Eu estou fazendo a obra, eu estou carregado com a unção, eu estou com as armaduras de Deus, eu estou com as ferramentas nas mãos. E o que eu faço, pastor? Toca. Deseja que a pessoa seja curada. Toca nela. Toca. Se puder, se você conseguir, você ainda fala assim, espírito de enfermidade, sai agora. Só isso. Só isso. E deixa Deus fazer a obra. E é assim que Jesus fazia. Dessa forma, essa é a primeira forma que eu separei para confrontar mesmo as pessoas que acham que Jesus trabalhava de uma forma só. Aquela mulher, Jesus não fez nada. Ela tocou na orla das suas vestes e ela foi curada. Ela tocou em Jesus e ela foi curada. Cura pelo toque. Toque de Cristo? Não, toque do terceiro. Quantas pessoas, inclusive tem testemunhos, com Valdomiro Santiago mesmo, as pessoas se jogaram, tocaram no sapato do cara e foi curado. Com outros ministros também, Benihim, tem gente que não consegue a oração dessas pessoas, mas a vontade de ser curado é tão grande que toca no ministro e é curado. Toca no ministro, abraça o ministro e é curado. Tem um apóstolo amigo nosso mesmo, ele fala que uma pessoa rasgou um pedaço do pano de uma cruz que fica lá no altar da igreja dele, levou para casa, colocou debaixo do travesseiro do doente e ele foi curado. Cura pelo toque. Entendeu? Então não há um método de ser curado. Jesus não estipulou um método perfeito para que nós não baseássemos em uma religião, mas no poder de Deus. O segundo método para a cura, e esse eu uso muito, pela palavra profética. Marcos capítulo 1, do 40 ao 45, esse eu quero até ler. Pela palavra profética. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Cura pela palavra profética. Glória a Deus. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-lhe de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes me limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo severamente, logo o despediu e disse: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Vai até o 44. Mas o que eu quero dizer com a palavra profética, querido? Muitos de nós, eu, você, como ministros do Senhor, já tivemos problemas de orar por pessoas que não têm sensibilidade alguma. Tem pessoa que a gente vai orar que parece uma estátua. Você põe a mão, o cara é gelado. Você ora, não acontece nada. Faz toque e revela, não funciona. Tenta anestesiar, não funciona. E aí, o que você faz por essa pessoa? Abandona? Deixa? Não. E agora, pastor? Eu peguei um caso desse, pastor. Como eu faço? Eu oro, pastor, ele não é anestesiado. Eu oro, não acontece nada. Normalmente, se eu estiver errado, pode comentar aí, gente. Gente, eu estou aqui para responder também as perguntas. Podem fazer perguntas se tiver dúvida. O que eu faço num caso desse, pastor? O cara não anestesia. A pessoa, ela não recebe toque e revela, nada funciona. O que eu faço? Ora pela palavra profética. Como é a palavra profética? Se não funciona a anestesia, se não funciona nada, eu ponho a mão na cabeça da pessoa e determino a cura. Eu ordeno, espírito de enfermidade, de aflição, deixa essa pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Eu determino a sua cura, você está curado em nome de Jesus. Viro as costas e vou embora. Jesus falou para ele o que quero? Ser limpo. Tocou a mão, ele foi limpo. Palavra profética. Um toque. Tocou a mão, ele foi limpo. Entendeu? Mas e se nada acontecer? Não é problema meu, não sou eu que curo ninguém, entenda. Quem cura é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Se eu realmente crer com o coração e com a boca confessar que será aquilo, aquilo será. Eu só preciso crer. Sabe, queridos, isso. Lança a palavra, é isso mesmo. Eu só preciso crer. O nosso problema é que nós aprendemos, e se eu estiver errado, pastores que estão online, me corrijam.
nós estamos tão acostumados que tem que carregar com a unção, que tem que estar cheio do poder, tem que carregar com poder, tem que estar... que nós esquecemos que Jesus já habita em nós através do Espírito Santo. Quem cura não somos nós não temos que nada. Nós só temos que ter um quesito. O Senhor, a palavra diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós só temos que ter fé. Mas pastor, e como eu oro então? Você chega na pessoa, tentou toque e revela, não funciona. Tentou anestesiar, não funciona? Põe a mão. Espírito de enfermidade, sai dessa pessoa agora, em nome de Jesus, está curado. Acabou. Vira as costas, não se preocupe, esquece a pessoa. Esquece. Normalmente essas pessoas não são curadas na hora. Elas são curadas momentos depois. Você vai ver que se isso for no início do culto, até o fim do culto ela te procura. Se for no fim do culto, até o dia seguinte ela vai te dar um testemunho de cura. Mas esquece, não ore de novo, não. Outra coisa, outra dica, em momento algum, ore 2 vezes pela mesma pessoa. Ah, pastor, você orou, não curou. Ah, eu vou orar de novo. Não, espera, entenda. O milagre é imediato, a cura é prolongada. O milagre é na hora, a cura, ela leva um tempo. Entenda, há 2 maneiras, há 2 métodos. Sim, nós vamos chegar na representação, calma aí. Nós estamos seguindo aqui a Bíblia passo a passo. Nós estamos falando as maneiras que Jesus trabalhava para quebrar dogmas e sofismas, para quebrar doutrinalismo religioso, antes de chegar a ensinar sobre a anestesia e a cirurgia espiritual. O livre acesso, na verdade, não passa de uma prisão, pastor Francisco. Você vai ficar preso a um sofisma, a um dogma. Por que isso? Eu até hoje, na minha Bíblia, procurei o livre acesso e tentei executar. Eu não consegui, pastor. Me perdoa, eu não consegui. Ah, pastor, mas o que você sente na hora que você está orando? Às vezes, se tiver frio, eu sinto frio. Se tiver com fome, eu sinto fome. Se eu tiver com raiva, eu não vou sentir outra coisa a não ser raiva. Eu não sinto nada. Então, o livre acesso é um defeito muito maior do que uma solução. Eu dou um exemplo disso. O Benihim, ele só ora debaixo da unção. Passou a unção, ele não tem mais Deus. Acabou o Deus dele. Pede para ele orar depois que a unção passa. Ele vai falar, não consigo. O Espírito Santo já veio para nós. Atos capítulo 1, versículo 8. Então esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Eu já recebi o Espírito Santo. Entenda, eu já tenho um motor dentro de mim que fabrica o que produz o poder que eu preciso na hora que eu necessitar. Eu só preciso clamar a Ele. A Bíblia diz, clama a mim, responder-te-ei. Eu só preciso clamar, crer nele. A Bíblia também dá uma chave muito importante que os crentes têm e usa de brincadeira e não sabe como usar com efeito essa chave. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que você tem que fazer? Crer. Crer. Muitas pessoas, uma vez em Minas Gerais, uma moça, ela tinha uns caroços de câncer, aqueles câncer, sei lá, acho que é linfático o nome. E eu fui na casa dela e eu não tinha esses dons de toque e revela, de anestesia, não tinha nada disso aí. E sim, isso aí foi uma correção. Calma aí que eu vou explicar sobre isso também. Calma aí, pastor. Eu fui orar para aquela moça, eu simplesmente coloquei a mão, determinei a cura, ordenei o espírito de enfermidade que estava sobre ela sair. Ordenei as células a se realinharem e todo o DNA negativo, todo o DNA satânico que estava deformando o DNA dela para se realinhar. E fui para casa, não me preocupei. O que aconteceu na hora? Nada. No dia seguinte não tinha um caroço de câncer mais nessa moça. Sumiu. Enquanto ela dormia, Marcos capítulo 4, é como se o agricultor lançasse semente à terra e fosse dormir. E passando o dia, passou a noite, nasceu sem que ele colocasse a mão. Eu só simplesmente confiei no Senhor, lancei a semente e fui embora. Eu não preciso, queridos, fazer por mim, fazer esforço, me carregar com poder, me carregar com o que já me carrega, porque eu não preciso me encarregar com o Espírito Santo, se é Ele que me encarrega. Efésios capítulo 6, versículo 10, Ele é a minha força. Toda a força que habita em mim vem do Senhor. Ou seja, eu não me carrego com poder, é Ele quem me carrega, é diferente. Entendeu? É o contrário. É o contrário. Então, assim,
Essa é a cura pela palavra profética. Não tenham medo, queridos. Não espera se carregar com nada. Muitos de nós perdemos de ver grandes sinais de Deus por querer se carregar. Muitas pessoas já me procurou, pastor, como é que eu carrego? Não sei. Mas deixa o Espírito Santo te carregar para você ver se não acontece. Ah, pastor, mas eu tenho que me encher da unção para... Não precisa não. Você já é um canal. Entenda, nós somos um corpo, nós somos um invólucro, cheio da glória de Deus. Deus nos fez e Ele soprou em nós. O que Ele soprou em mim e você? Oxigênio? Não, entenda. No céu não tem oxigênio, no céu tem glória. O que Deus soprou em mim e você foi glória. Nós somos cheios de glória. E quando nós sopramos em alguém, nós sopramos glória. Quando impomos a mão, está lá em Abacuque capítulo 3, saem como raios de fogo, saem como raios nas pessoas. Nós carregamos glória, e quando cremos que carregamos glória, nós ativamos uma engrenagem dentro de nós que essa glória manifesta. Quem estava ontem presente viu que quando oramos um pouquinho por glória, houve pó de ouro, houve pó de prata, houve manifestação, segundo o pastor deu testemunho que até pó de diamante na mão dele, enfim, glória. Nós temos que entender que já somos portadores da glória. Nós somos corpos cheios de glória para transmitir glória. E para não ficar só em Marcos, eu quero ler também Lucas 5,12. Aleluias! Deus é bom. Lucas capítulo 5, versículo 12. A cura de um leproso. E aconteceu, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Senhor, se queres pode me limpar. O Senhor tocou, ele ficou limpo. O Senhor confirmou. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Toda palavra se confirma por boca de uma, duas ou três testemunhas. Por isso que está nos dois evangelhos que pode fazer igual, querido. Pode fazer igual que vai acontecer. Basta você crer, é tudo pela fé. Você é um profeta do Senhor, você já foi cheio da glória dele, você está esbanjando glória. Não espera se carregar não, ande carregado. Como eu me carrego, pastor? Vida jejuada. O pastor Francisco falando na mão dele ontem. Vida jejuada. E como eu faço vida jejuada, pastor? Eu costumo jejuar terça e quinta, 2 vezes por semana. Isso mantém os dons ativos, mas eu não jejuo para que ative os dons, eu jejuo porque amo a Deus. Quando nós declaramos nosso amor pelo Pai, Ele declara o amor dele por nós. E quando o Pai declara o amor por nós, Ele nos dá presentes. É simples. Só declarar o amor por Ele. Leve a vida jejuada. Jejue. Se consagre a Ele e deixa Ele te usar. Cura por representação, como perguntou a irmã aí. Cura por representação. Lucas capítulo 7, nossa base bíblica da cura por representação. Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao 10, vem falar da cura do servo do centurião. Jesus, ele não orou exatamente pelo servo. Ele orou por uma pessoa que estava representando o servo do centurião. E a cura aconteceu. E a cura aconteceu. E por que isso aconteceu? Porque Jesus, ele era Deus? Não. A Bíblia é clara quando diz que ele se despiu da sua glória e veio em forma de homem, se fez carne para que pudesse pagar um preço por nós e nós fôssemos glorificados. Jesus não era Deus, querido. Jesus até os 30 anos nem Espírito Santo ele tinha, entenda. Jesus era um homem comum como qualquer um outro. Ele crescia na graça e no conhecimento, a Bíblia é clara em relatar. Ele não crescia no poder e na autoridade, era na graça e no conhecimento. Aos 30 anos ele recebeu o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo e ele começou a crescer no poder agora. A partir daí começou o ministério de Jesus. Quando começou o meu ministério, pastor? Eu tenho uma dúvida de saber. Começou quando você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Nesse dia começou o seu ministério. Mas por que meu ministério é travado? Eu não consigo fazer nada. Porque você não conheceu Jesus ainda. Você só conheceu o Espírito Santo que ele veio sobre você. Mas Jesus você não conheceu. A hora que você conhecer Jesus, o seu ministério começa a aflorar. E como eu conheço Jesus? Quebrando doutrinalismo. E entendendo como a Bíblia funciona. Tem muita gente preocupada em decorar versículos. Não se preocupe com isso. Decorar versículos. Procure se mergulhar. Muitos de nós já cantamos: eu navegarei no oceano do Espírito, mas poucos compreenderam que o oceano é a Bíblia.
Alguém conhece o fundo do oceano? Hã? Alguém conhece o fundo do oceano? Ninguém conhece o fundo do oceano completo, porque é muito profundo. Assim é a Bíblia. Mergulha nela, tem muita coisa. Eu costumo dizer que é uma mina de diamantes a ser desbravada. E é bem interessante que muitos filhos do Senhor conseguem encontrar os diamantes e já param de procurar quando encontram os diamantes. Quando você encontra os diamantes, agora é hora de lapidar. O problema é lapidar para fazer perfeito. E muitos filhos do Senhor não conseguem lapidar os diamantes que encontram. Nós estamos fazendo aqui uma lapidação. Todos de nós já portamos dons, já portamos o Espírito Santo. Todos nós já somos cheios do poder de Deus. O que nós estamos fazendo aqui? Lapidando os diamantes que encontramos. É só isso, não é nada mais que isso. E por que, pastor, você está falando dos métodos que Jesus curava? Porque os religiosos falam que Jesus só colocava a mão e acabou. Não, ele curou por representação, pela palavra profética. Ele curou pelo toque e ele curou também usando objetos. Curava-se usando objetos. Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 12, vem a relatar que os lenços de Paulo eram levados. Os lenços de Paulo eram colocados sobre os enfermos. Eles eram curados. Os aventais, cura por objetos. Isso existe, pastor? Pode ser feito? Pode ser feito. Você pode orar numa toalha, numa camiseta, num lenço e mandar para o enfermo, se você não puder ir até ele. Nós estamos usando muito, queridos. Eu aconselho a... Dá uma suave, uma pessoa assim. Nós podemos muito assim. Eu tenho usado muito o celular para orar com chamada de vídeo, porque assim eu consigo atender o mundo inteiro. Eu oro por pessoas de todo lugar e a unção é a mesma, como se eu estivesse lá. Seja a palavra profética, seja a representação, não importa, não importa. A irmã fez uma pergunta aqui bem interessante. Uma pessoa não sendo sensível, ao impor as mãos sobre ela, pode ser representada por outra pessoa? E perguntou ao Espírito Santo tal coisa? Sim, pode. Você pode sim. A pessoa, se ela não é sensível, você pode usar uma terceira pessoa para orar por ela. Aí entra dois quesitos. Eu até prefiro, quando a pessoa não é sensível, orar por ela usando a pessoa que não está vendo ela. Porque a própria incredulidade da pessoa que está sendo representada vai impedir que ela receba a cura. Quando ela não está vendo, o Senhor, a palavra diz, se você não conhece a lei, você não é julgado pela lei, você recebe a graça. Mas quando você conhece a lei, você passa a ser julgado pela lei. Se eu estou orando pela pessoa que está sendo representada e ela não tem fé nenhuma, eu não conseguirei nada. Nada. Agora, se ela não está vendo, ela não conhece o que está acontecendo, o mundo espiritual está aberto. Eu estou liberto, eu estou livre para poder orar por ela. Não vai ter problema. Eu vou conseguir muito mais resultados do que se eu orar por ela e ela não tiver fé. Por isso eu prefiro a palavra profética. Eu ponho a mão, oro pela palavra profética. Se a pessoa é sensível, é dura, eu só uso uma representação se for para expulsar um capeta. Se for para orar para a cura, eu prefiro que ela não esteja presente. É bem mais fácil. Ou usar a palavra profética. É o conselho que eu dou aos amados. Tudo é válido, irmã. Tudo é válido. Se a irmã tem facilidade de se mover assim, se mova assim. Se a irmã não tem facilidade de se mover pela palavra profética, mova da maneira que o Espírito Santo te instrui. Também é válido. Tudo é válido porque não há um método só na Bíblia. Nós não somos tutor de verdade alguma. O único tutor da verdade é o Espírito Santo, é Deus, é Jesus Cristo e é a palavra. Por isso que nós estamos trabalhando com a Bíblia. Nós oramos de todas as formas, todos os métodos bíblicos e isso funciona. Se está aqui, querido, se está na Bíblia, o que você fizer mediante a palavra vai funcionar. Se está na Bíblia, funciona. Usando objetos, muitas pessoas já escarneceram. Como? Eu vou levar esse objeto, eu vou levar essa água que você orou, vou dar, vai ficar curado? Vai. Eu já orei por pessoas que eram viciadas pelo WhatsApp. Orei num copo d'água, a pessoa bebeu e nunca mais usou bebida. Já orei por pessoas de longe, por palavra profética, por representação. Funcionou, normal, tranquilo, sem problema nenhum. Então, se está na Bíblia, tenha fé. Ative em você o dom da fé, busque o dom da fé. E como é que eu ativo o dom da fé, pastor? É por impartição? Sim, já receberam. Quem recebeu impartição do Antônio Pedro, quem recebeu impartição dos profetas do Senhor, que já se move de alguma forma no reino, recebeu o dom da fé. Porque sem fé outro dom não funciona. Entendeu? Pai, querido Luciano,
Quem recebeu essas impartições já recebeu o dom da fé, não precisa se preocupar, só se mova, ative esse dom. Muitas vezes, querido, nós recebemos os 9 dons. Tem gente que se move nos 9 dons. E tem gente que não se move em um só, que é o dom de línguas, e mais nada. Mas por que isso, pastor? Porque ela não ativou os outros, está lá guardado. Ah, mas eu tenho o dom de profecia. Beleza. Eu recebi de você, por que não funciona em mim? Porque eu não ativei. Você tem que ativar. Tudo que você recebe só funciona a partir de ativação. Por isso que quando eu oro pelas pessoas, eu orei com o pastor Aragão essa semana mesmo. Quando eu oro com as pessoas, eu sempre chamo ela, chamo a outra pessoa. Quem me conheceu na escola de cura, na época da escola de cura, sabe. Eu oro, imparto, chamo outra pessoa, põe na frente dela, agora testa, vê se funciona. Entendeu? É como você comprar um produto na Casas Bahia, tem que testar para ver se está bom. Eu mando testar, testa, vê se funciona na hora, porque, queridos, eu tenho uma coisa que não anda, isso, fé sobrenatural, uma coisa que não anda em nós é espírito de engano. Nós não carregamos espírito de engano. Se nós falamos que transferimos, está transferido. Por isso que eu gosto de testar na hora, para ver se funciona. Ah, pastor, mas a minha fé não alcança. Alcança, você é filho de Deus, basta apenas crer que você é filho de Deus. Deus, ele não faz acepção de pessoas, não tem um melhor que o outro. Não existe um melhor que o outro. Nem um. Glória a Deus, Dal. O Senhor te tocou, isso é bom, muito bom mesmo. Deus te tocou, isso é porque você tem sensibilidade, isso é ótimo. É muito bom isso quando nós trabalhamos pela fé no Senhor, por aquilo que Deus já nos deu, quando nós trabalhamos crendo que o Senhor já está em nós e que eu sou filho. E o que eu preciso, pastor? Eu tenho que me consagrar? Não, você tem que ser filho, você tem que ter certeza que você é filho. O exemplo que eu dou sempre, queridos, é assim: eu creio que a maioria dos filhos do Senhor que está presente tem filhos. Você compra os produtos, vai lá no mercado, faz uma compra, põe na geladeira, tá lá. O seu filho vai ter que pedir para pegar ou ele pode ir lá e pegar do que é dele? Porque quando o pai compra e põe na geladeira é para o filho. Assim é Deus. Tudo ele já providenciou para nós que somos filhos, que nos assumimos como filho. Muitos filhos do Senhor tá igual o irmão do filho pródigo. Não comia o cordeiro cevado porque não queria, estava lá o tempo inteiro. E quando o pai matou para o irmão que voltou, ele achou ruim, porque ele não tinha capacidade de pôr a mão e fazer. Nós não podemos ser igual o irmão do filho pródigo. Nós temos que ter certeza que somos filhos e que o Senhor liberou e está na palavra, é nosso. Porque senão o nome não era testamento, querido. Se é testamento, tem herança. Se tem herança, pertence aos filhos. E quem é filho? Nós somos filhos. A cura por meios diversos. Isso é forte. Cura por meios diversos. Não, mas Jesus só põe a mão e estava curado e acabou. Tá, vamos lá. Marcos capítulo 7. Cura por meios diversos. Oh, glória. Aleluias. Do 31 ao 35, que diz assim: ele, tendo tornado a sair da região de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe então um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que se pudesse pôr a mão sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Olha só que interessante. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Não é só pôr a mão? Engraçado, ele pôs os dedos nos ouvidos e cuspindo, olha só que da hora, e cuspindo tocou-lhe a língua, e levantando os olhos ao céu suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da sua língua se desfez e falava perfeitamente. Uma pergunta: o que aconteceria hoje se eu ou você cuspisse na boca de alguém? O que aconteceria hoje se a gente fizesse isso? Ou se eu cuspisse na terra, fizesse um lodo e passasse nos olhos? O que aconteceria? A igreja ia para cima de nós, ia colocar a gente em cana, preso. Entenda. Ou para expulsar um demônio, ou chamar a mãe da endemoniada de cadela ou de cachorrinha. O que aconteceria hoje, nos dias de hoje? Será que a igreja aceitaria de bom grado? Ou nós seríamos crucificados com Jesus?
Entenda, não é só pôr a mão não, querido. Não é só pôr a mão. Existem meios diversos de Jesus curar. E nós temos que trabalhar por meios diversos. Pastor, mas eu quero aprender anestesia e a cirurgia. Sim, a anestesia e a cirurgia é boa para uma multidão, para uma pessoa sensível. Para quem é sensível é ótimo, mas esses meios diversos que Jesus usou é válido para nós também, para quem não tem sensibilidade, para um momento em que você não consegue fazer de uma forma diferente. Vai ter momento, querido, que você vai deparar com o enfermo, o Senhor vai falar assim, ora por ele, e tem uma multidão, estava no meio da multidão. O que você vai fazer? Meu Deus, anestesia agora, leva para mim. Não vai funcionar. Não vai fazer isso mesmo, as heresias massacram mesmo. Eu já fui massacrado muito por heresias, por conversas tolas, mas eu aprendi a não me envolver com conversas tolas e não dar atenção para elas. Eu creio no Senhor Jesus, eu vivo o que o Senhor Jesus tem preparado para mim, entendeu? E o desejo do meu coração é que nós todos aqui desse grupo e do grupo lá de estudo vivamos essa glória, vivamos esse poder e não prestamos atenção no que os outros acham. Porque enquanto falam de vocês, queridos, que estão aqui perdendo um tempinho da sua vida para aprender um pouquinho, para crescer um pouquinho mais com Jesus, enquanto eles falam de vocês que estão fazendo isso, esses que falam nunca orou por um cachorro sequer, nunca orou por nada, nenhuma dor de cabeça já curou na vida. Entenda, a pessoa que nos joga pedra é porque vê muito fruto em nossa vida. O religioso que aponta e acusa é porque ele não consegue fazer, tem 30 anos na igreja, está orando, subindo monte, jejuando, vive no monte, é magrelo, não consegue nada na vida, e quando vê um filho de Deus que não precisa fazer nada disso, porque se acha filho, se colocou como filho, conseguiu crescer em Cristo, e está sendo um habitat perfeito para o Espírito Santo, está movendo, ele fica enciumado e começa a jogar pedra, a dar paulada. Eu estou vendo muito isso. As redes sociais são uma bênção, mas também é uma frustração muito grande. É uma frustração, porque a igreja do Senhor... Glória a Deus. A igreja do Senhor, ela se voltou assim... 1 Coríntios capítulo 3, Paulo repreende a igreja porque a igreja estava criando placas e perdendo a essência do Evangelho. No capítulo 1, do versículo 4 em diante, vai falar que a igreja do Senhor nada faltava. Em tudo eles foram corroborados, com dons espirituais, em tudo. Tudo. Mas quando chega no capítulo 3, fala, leite vos dei por alimento, porque não podeis suportar os alimentos sólidos, e nem agora podeis. Porque um diz, eu sou de Apolo, outro eu sou de Paulo, outro eu sou de Cefas, não são todos de Cristo? A igreja do Senhor tem criado placas e dividido, tem dividido. Uns são do evangelho da palavra, outro é do evangelho do poder, outro é do evangelho do avivamento, outro é do evangelho da libertação. E por que não une tudo isso? Se eu tenho palavra, eu vou me unir a quem tem poder. Eu prego a palavra e quem tem poder ministra. Se eu sou do avivamento, eu prego a palavra, quem tem poder expulsa demônio, enquanto o outro ora por batismo no Espírito Santo. Por que não junta tudo, faz um pacotão e vamos todos glorificar o Senhor? O sonho da minha vida é que a igreja se una. Eu dou graças a Deus, porque eu estou olhando aqui, eu estou vendo diversas igrejas, só de olhar aqui em quem está online, eu vejo diversas igrejas, diversas placas derrubadas. Eu vejo um reino unido, eu vejo um povo unido, um povo só, um corpo só marchando, do jeito que Jesus sonhou quando ele chamou Pedro para edificar a igreja dele. Isso é lindo. Se nós entendêssemos que a igreja tem que se mover como um corpo, não eu tenho inveja do meu irmão porque ele ora por cura e eu, de uma forma que eu não consigo orar, que eu tenho inveja do meu irmão porque ele expulsa a legião e eu só expulso os capetinhos que vêm voando. Não é isso. Se o cara expulsa a legião, una-se a ele, aprenda como ele faz, traz isso para o seu meio. Eu aprendi muitas orações com profetas que eu não conheço. Eu oro por sinais, expulsando demônios igual ao Nório Cutani. Nunca vi esse homem na minha vida, é um homem de Deus, eu nunca vi. Eu oro por sinais igual ao apóstolo Jack, de Moçambique. Nunca vi ele na minha vida, eu só vi no YouTube. Pastor, mas como você conseguiu? Eu creio. O Espírito Santo que está nele, está em mim, é o mesmo. Nós dois carregamos o mesmo Espírito. O que eu quero com isso hoje é ativar a sua fé. Eu quero que você entenda que tudo que você precisa para se mover é o Espírito e um modelo. Entenda, nós somos uma cópia perfeita de Jesus, nós somos
um pastor que eu admiro, ele falava que nós somos uma cópia 3D de Deus, entendeu? Nós somos a cópia perfeita, então tudo que eu vejo, o meu coração anseia, o Espírito, e eu gero no Espírito, eu faço acontecer. Eu vejo, meu coração anseia, eu gero no Espírito, eu faço acontecer. Muitos dos dons que o Senhor me usa hoje, eu não recebi impartição de ninguém. 10:50. Eu não recebi impartição de ninguém. Eu quero que você entenda. Não adianta você querer ir buscar impartição pelo dom que uma pessoa tem. É válido? Pode ser mais fácil? E se ele só te impartir a unção, não te impartir o dom? Como tem acontecido muito. Porque tem muitos filhos do Senhor cheios do Espírito Santo, cheios dos dons de Deus, cheios da glória e da bênção de Deus, que põe a sua mão, meu Deus, da mesma unção que está na minha vida, eu imparto sobre... Não resolveu nada, entenda. A unção é um azeite temporário, ele é passageiro, é uma glória instantânea e momentânea que vai embora. Vai embora. Mas os dons, eles são permanentes. Nós somos um corpo com DNA programático. Quando recebemos os dons, aquilo é programado em nosso DNA e ele fica. E o que Deus dá, o que programou no seu DNA não é tirado. Deus não tira os dons. Mas a unção Deus recolhe. Entenda. Nós temos que compreender como mover, a maneira de mover e deixar o Espírito Santo agir nos guiando. Não é pelo dom, eu não tenho que buscar de fulano de tal, nem de ciclano de tal. Se eu recebi uma ativação, eu tenho que primeiro descobrir tudo que está naquela ativação que eu recebi. Quando eu aprender a me mover naquela ativação, a me mover naqueles dons, em todos eles, o Senhor vai colocando mais, vai me dando mais, vai me dando mais. Eu estou vendo aqui, só de olhar, eu estou vendo filhos de Deus que já recebeu impartição de mais de 50 homens de Deus. E é usado nos dons que Deus usa 1 ou 2 desses 50. Não adianta. Não é a quantidade de impartição. Eu tenho 150 e tantas de impartição. Resolve o que, querido? Se você é usado apenas pelo Espírito Santo, que é um só, não resolve. Quando você crê no Espírito Santo, quando você crê no poder de Deus, quando você aprende e entende que você é filho, nada mais é impossível. Pastor, mas eu para expulsar demônio eu tenho que estar na santidade incrível. O que é santidade? Me responda. Se alguém souber o que é santidade, me responda. O que é santidade? Santidade é crer no Senhor Jesus. Santidade é andar como Ele andou. Santidade é fazer o que Ele fez. Santidade é amar ao próximo como Ele amou. Você faz isso? Tá bom. Pastor, mas quem é de santidade não pode pecar. Pega um revólver e se mata, querido. Porque enquanto você estiver nessa terra, você é pecador. Você vai pecar. Não, misericórdia, pastor, não peca. Peca. O momento em que você deseja algo que é de alguém, você pecou. O momento em que você fala mal de alguém ou de um ministro do Senhor, você pecou. O momento em que você desacredita de alguém, do que alguém está falando, você pecou, se é verdade. No momento em que você julga alguém, você pecou. O que é santidade? Me explica. Antes de querer ser santo, procure ser filho. Porque se você é filho, você é imagem e semelhança de Deus. E se você é imagem e semelhança de Deus, você é santo, separado para Ele. Ser santo é ser separado, querido. E para ser separado, você precisa entender quem é Deus, compreender quem é Jesus e ter uma mente de Cristo. A mente de Cristo, ela não acusa, ela não aponta, ela não julga, ela não cobiça, ela não inveja. A mente de Cristo, ela é focada num propósito profético. Ela é focada numa glória. Ela é focada em fazer algo para Deus, que glorifique a Deus. Quando nós buscamos para glorificar nós mesmos, pecamos. Deixamos a santidade, abandonamos a santidade. Aleluias. Glória a Deus, pastor José França. Não existe isso não, querido. Entenda que quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a primeira armadura, você recebeu escudo e espada. Você já está preparado para toda a obra. Davi, quando veio contra Golias, o que ele levou? Alguém pode me responder? Que arma ele usou? Ele precisou subir um monte, orar, se consagrar, dar pulinho num pé só, plantar bananeira? O que Davi levou? Leve o que Davi levou. Ele falou que ele ia contra o gigante em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. O monte não te faz santo. O monte não te dá poder. A sua consagração, querido, entenda outra coisa. Eu estou finalizando essa aula para não ficar extensa. Amanhã nós voltaremos a falar sobre... Amanhã é sexta-feira, nós encerraremos essa semana falando amanhã sobre anestesia espiritual e cirurgia espiritual. Eu quero ensinar o passo a passo para se orar por multidões na igreja.
para que diversas pessoas sejam anestesiadas ao mesmo tempo e você consiga orar por toda uma igreja ao mesmo tempo. Amanhã nós faremos isso. Davi só levou fé, querido. Ele não tinha mais nada, e até as armaduras de Saul e a espada que Saul deu para ele não serviu, porque ele não precisava daquilo. Ele precisava de uma coisa. O que ele levou, pega isso também, marca que é chave. Davi levou 5 pedrinhas. Cada pedra, estilingue e 5 pedrinhas. Cada pedra significa um ministério, o Senhor me revelou isso. Cada pedra significa um ministério. E o ministério que ele usou para derrubar o gigante foi o apostólico, foi a pedra que foi na funda. Quando você se move no apostólico, não tem gigante na sua frente, porque você é um edificador. Você é um construtor, um levantador de igreja. Não tem gigante que fica, entenda. Davi, ele se movia construindo reinos, edificando reinos. Quando você é apostólico, você é isso. Ser apóstolo não é ter um título, ser apóstolo é ter uma unção específica para edificar igrejas. Davi fazia isso, entendeu? As 5 pedras são 5 ministérios. E o ministério que ele lançou foi o apostólico. Sobre o gigante caiu. Quando você compreende a profundidade da Bíblia, as coisas te são reveladas com mais ênfase, com mais exatidão. Queridos, eu quero orar essa noite. Alguém tem enfermidade aí? Sim, o estilingue somos nós. E a igreja que se move nos 5 dons de ministério, a igreja que possui os 5 dons de ministério, não tem inferno. Não tem inferno que suporte ela. Porque o pastor que tem no seu altar como intercessor profetas, ele intercede com a palavra vida direta de Deus. O pastor que ele tem o dom pastoral, ele tem o ministério de pastor mesmo, e não só uma unção dada por homens, ele é um grande conselheiro. Ele dá vida pela ovelha. E o evangelista que tem o dom de evangelizar, o ministério dele é de evangelista, ele é um ganhador de almas exímio. Onde ele vai, por onde ele passa, ele ganha almas. Onde ele vai, ele ganha almas. O mestre, que é mestre mesmo, ele olha para a Bíblia começa a pular na frente dele, revelações profundas vão vindo, e nada fica oculto, Deus vai revelando coisas que uma mente comum não conseguiria alcançar. O mestre que é mestre, ele se move dessa forma, ele se move diferente. Ele não se move como qualquer um. E o apóstolo, que não é só um título, mas que tem um chamado apostólico, onde ele passa, ele edifica a igreja. Paulo, ele era apóstolo, ele falou que não apóstolo porque andou com Jesus, mas apóstolo ungido por Deus. Paulo, onde ele ia, ele edificava a igreja. Em todo lugar que ele ia, ele edificava um culto no lar. O apóstolo mesmo, ele sai abrindo culto no lar, ele sai abrindo igreja, ele sai fazendo um monte de coisa. Nós temos que entender os ministérios e mover. A igreja que se move nos 5 ministérios, ela tem poder. Ela tem poder. O inferno não pode resistir a essa igreja. E é isso que nós temos que desmistificar nesses dias. Nós temos que construir isso em nós, construir em nosso coração, em nosso DNA, programar no nosso DNA, para que nós possamos ter uma igreja poderosa. Dalma Soares, para proteger a gestação. Dalma, eu quero te pedir, põe a sua mão assim, Dalma. Põe a sua mão assim, tanto faz à direita ou à esquerda. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, do mesmo fogo que há na minha vida, do mesmo fogo, Senhor, que queima em mim, eu peço, Senhor, agora acenda na mão da Dalma. Acenda na mão da Dalma. Vai acendendo, Dalma. Quando começar a adormecer ou esquentar a sua mão, você fala já. Você manda a palavra, fala já, escreve aí, já. Isso, vai acendendo, Senhor. Aumenta o fogo na mão dela. Aumenta mais, em nome de Jesus. Alguém mais que tem enfermidade aí, põe a mão assim também e receba fogo. Isso, meu Deus, vai pondo fogo. Onde houver enfermidade, vai esquentando a mão, vai acendendo a mão. Isso. Em nome do Senhor Jesus. Irmão José França, põe a sua mão assim também. E você vai representar ele assim como a Dalma vai representar a irmã dela. A irmã Paula, isso. Em nome do Senhor Jesus. Isso, aumenta o fogo. Mais fogo, Senhor. Mais fogo. O fogo já esquentou na minha mão. O José França, põe a mão no pulmão. A irmã Dalma, põe em cima da barriga. Isso. Meu Deus, por representação agora, essas vidas que receberam esse fogo, passa, Senhor, passa por cima da enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, vai queimando da cabeça à ponta dos pés. Põe na coluna a mão aí, querido Luciano. Põe a mão na coluna. Em nome do Senhor Jesus, vai alinhando o nervo. Meu Deus, esse fogo vai queimando no bebê. E todo peso maligno, todo DNA maligno que vem contra ele, toda obra do diabo,
Meu Deus, realinha o DNA, realinha a vida dele, para que ele nasça, Senhor, cheio de saúde. Em nome do Senhor Jesus, põe a mão na coluna, Daniel. Eu ordeno agora, a coluna volte ao local, todo o osso, nervo ciático, esporão, volte tudo ao local. Em nome do Senhor Jesus, põe em cima. Receba a cura por representação. Por representação, pode tocar assim. Vai curando agora. Em nome do Senhor Jesus, nervo ciático, volte ao lugar. Coluna, se alinhe. Nervos, ossos, músculos, busquem seus lugares. Em nome do Senhor Jesus. Feto na barriga. Seja protegido por uma unção profética do Espírito Santo. Seja protegido pelo poder de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sim, eu determino a cura nessas vidas agora. Em nome de Jesus, receba. Vamos fazer um toque revela agora, amados, para não perder o velho costume. Aquele que puder, levanta a mão direita, ou a mão esquerda, levanta a mão esquerda e fecha o punho. Levanta a mão esquerda e fecha o punho. Pode fazer todos aí. Levanta a mão esquerda e fecha o punho. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, as pessoas que nós oramos agora por representação, foram curadas, Senhor. O Senhor curou todas elas. Se o Senhor curou, em nome do Senhor Jesus, toca e revela. Cola, paralisa o braço na posição em que ele está e trava a mão. Não permita abrir. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quando eu soprar, Senhor, cola a mão e paralisa o braço. Não terá o poder de abaixar o braço nem de abrir a mão. 1, 2, 3. Segura, Espírito Santo, por 30 segundos. Em nome de Jesus. Se alguém ficou com a mão travada e o braço paralisado, escreve aí eu. Só escrever eu. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Se ninguém ficou, queridos, só creia. Porque eu... Glória a Deus, foram curados. A confirmação do Senhor aí, ó. É só esperar agora o resultado. Entenda, quando nós oramos por cura, a cura é progressiva e o milagre é instantâneo. Nós oramos por cura, por representação é cura. Muitas vezes acontece milagre, mas é bem difícil. A cura é progressiva e o milagre é instantâneo. Nós oramos por cura, agora vamos aguardar o resultado do Senhor. Ele já confirmou através da irmã Isa que foi curado. Ele paralisou a irmã. Se mais alguém ficou, em nome de Jesus, escreve eu aí. Glória a Deus, pastor Francisco, ó, a Marlinha Britos, a Dalma escreveu eu creio. Amém. Recebam. O Espírito Santo pode soltar o braço deles e a mão em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos estar encerrando essa aula por hoje. Amanhã nós já entraremos falando da anestesia espiritual e da cirurgia espiritual. Orando pessoa por pessoa e orando pela multidão. Para quem é itinerante, para quem é pastor e ministra em suas igrejas. Para quem... Glória a Deus, a Paula. Para quem ministra em igreja, Deus vai usar muito na anestesia e na cirurgia. Você vai orar e pessoas, logo a multidão vai cair anestesiada. E Deus vai te usar para curar muita gente. A partir de amanhã nós vamos estar falando da anestesia e da cirurgia. Terminando a anestesia e cirurgia, eu quero falar sobre os dons espirituais. Quem é, qual é e como funciona. E como trabalhar um com o outro. Nós vamos estar falando disso. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. O pastor Antônio Pedro falou que legal. Quem dirige igrejas surgiram uma tarde da bênção chamada Os Milagres de Jesus. Você ministra o que está aprendendo, os sinais do toque revela. Boa, pastor Antônio Pedro, perfeito. Para quem dirige, ouviu, pastor Francisco? Quem dirige faz uma tarde da bênção, uma tarde de milagres. Quem tem dirigente de igreja faz uma tarde de milagres e começa a ministrar isso, o que está aprendendo aqui, colocando em prática, e eu creio que será bênção na vida de todo mundo. Amém? Obrigado, pastor Clarindo. Deus abençoe a todos, que o Senhor poderosamente guarde, que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere a vida de vocês. Eu quero que todos coloquem as mãos assim. A nossa igreja é uma igreja conhecida por prosperar vidas, por abençoar vidas, e carrega, como a Paula sabe, quem é da nossa igreja sabe, carrega unção de prosperidade.
Eu quero orar pela sua vida para que você receba agora essa unção. Pai, em nome do Senhor Jesus, da mesma unção de prosperidade que é no nosso ministério, eu quero ministrar sobre seus filhos, que eles recebam agora, Senhor, o toque do Senhor, o ouro do céu, o shekel do reino, a moeda do reino, para que eles possam administrar seus ministérios, para que eles possam fazer a obra. Meu Deus, envie agora, Senhor, os seus anjos com as provisões necessárias, para que eles cresçam, para que, Senhor, a vida financeira deles se estabeleçam. Em nome do Senhor Jesus, toca agora, Senhor, e encha cada um deles, em nome de Jesus. E alguns que estão aqui são novos, põe a mão também para receber os dons. Pai, em nome do Senhor Jesus, dos mesmos dons que há na minha vida, a palavra de sabedoria, de conhecimento, meu Deus, o dom de mestre. Pai, os dons de curar, anestesia espiritual, cirurgia espiritual, a manipulação da matéria, do fogo. Senhor, a manipulação da gravidade, eu imparto sobre cada um deles. Que eles recebam agora desses mesmos dons, que eles recebam, Senhor, para ser guerreiros na sua obra, para fazer a sua obra, para ser guerreiros de Davi, guerreiros valentes. Recebam todos, em nome de Jesus. Pronto, todos receberam os dons. Amém. Deus abençoe, gente. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.